Deus está preparando você para algo maior? E se tudo o que você está vivendo agora não for o fim da história? E se a demora não for punição? E se a dificuldade não for descaso? E se o que parece destruição for, na verdade, construção? Talvez você esteja numa fase que não faz sentido. Uma espera que já dura tempo demais. Uma perda que ainda dói. Um ciclo que parece não ter saída. E no meio disso tudo, uma pergunta começa a surgir. Deus, o que está acontecendo com a minha vida? Hoje quero te mostrar que essa pergunta pode ter uma resposta diferente da que você imagina. Porque há um padrão que se repete ao longo de toda a Bíblia. Antes de Deus usar alguém de forma extraordinária, ele passa essa pessoa por um processo. Um processo que por dentro parece fracasso, mas que por fora é preparação. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo com você agora. Escreva aqui nos comentários: estou sendo preparado. Não porque já acredita plenamente nisso, mas porque declarar a verdade antes de vê-la é o começo da fé. O padrão que se repete na Bíblia. Você já reparou que quase todos os grandes personagens da Bíblia passaram por um tempo escondido antes de serem revelados? Moisés passou 40 anos no deserto cuidando de ovelhas antes de ser chamado a liderar um povo inteiro. Davi foi ungido rei ainda jovem, mas passou anos fugindo pelas cavernas antes de ocupar o trono. Paulo, após sua conversão, não foi direto pregar. Foi para a Arábia, anos de silêncio e formação antes do ministério que mudaria o mundo. João Batista cresceu no deserto. Jesus mesmo passou 30 anos em Nazaré antes dos 3 anos de ministério público. Esse padrão não é coincidência, é método. Deus não improvisa, ele prepara. E a preparação quase sempre acontece longe dos holofotes, no tempo que parece perdido, nos lugares que parecem pequenos demais para alguém com um chamado grande. Se você está num tempo assim, não interprete isso como abandono. Pode ser exatamente o contrário, Su. José, o retrato mais completo da preparação. Nenhum personagem bíblico ilustra esse processo de forma tão completa quanto José. Tudo começou com um sonho. Sonhos que mostravam liderança e um futuro de propósito. Sonhos que vieram de Deus, mas o que veio logo depois foi exatamente o oposto do que eles prometiam. Os irmãos o odiaram e o venderam como escravo. No Egito serviu fielmente e foi acusado falsamente. Foi preso sem julgamento. Dentro da prisão, ajudou o copeiro do rei e pediu apenas que fosse lembrado diante de Faraó. O copeiro saiu e esqueceu de José por 2 anos. Cada etapa parecia uma nova porta fechando. Do ponto de vista humano, era uma sequência de injustiças sem sentido. Mas o texto de Gênesis guarda uma frase que aparece repetidamente em cada fase. O Senhor era com José. Na casa de Potifar, o Senhor era com José. Na prisão, o Senhor era com José. No esquecimento, o Senhor era com José. Deus nunca havia saído. Estava construindo em silêncio o que seria revelado no momento certo. E quando esse momento chegou, José saiu da prisão e foi colocado como governador do Egito em um único dia, com autoridade para salvar nações, incluindo a família que o havia traído. A prova de que o coração de José havia sido trabalhado está na frase que ele disse aos irmãos quando os reconheceu. Não fostes vós que me enviastes para cá, mas Deus. Essa frase só é possível num coração formado pela dor, não num coração que simplesmente teve sorte. Deus não estava apenas preparando o lugar, estava preparando o homem. O que a preparação costuma parecer por dentro? Aqui está o ponto mais importante para quem está vivendo esse processo agora. A preparação raramente parece preparação quando você está no meio dela. Ela parece atraso. Ela parece fracasso. Ela parece que Deus mudou de ideia sobre você. Ela parece que os sonhos que você teve eram ilusão. Isso acontece porque Deus trabalha em 2 frentes ao mesmo tempo. A primeira é externa. Portas que fecham estão direcionando para a porta certa. Pessoas que saem estão abrindo espaço para quem precisa entrar.
O que colapsa está removendo o que não poderia acompanhar o próximo nível. A segunda é interna, e é a mais importante. Porque Deus não está apenas preparando uma situação para você. Ele está preparando você para a situação. José não poderia ter administrado o Egito com o coração que tinha aos 17 anos. Ele precisou passar pela rejeição, pela injustiça e pelo esquecimento para se tornar o homem capaz de governar sem amargura. A preparação interna é sempre o processo mais longo e o mais necessário. Como reconhecer que você está sendo preparado? Você está sendo testado no que já tem. Lucas 16:10 diz: quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Antes de Deus confiar o grande, ele observa como você cuida do pequeno. O serviço que ninguém vê, a responsabilidade que parece insignificante. É ali que o caráter se forma. Você está aprendendo exatamente o que vai precisar usar depois. Moisés passou 40 anos no deserto cuidando de ovelhas. Esse tempo não foi perdido. Foi ali que ele aprendeu a geografia e os caminhos daquele deserto que, décadas depois, precisaria cruzar com 2 milhões de pessoas. O deserto foi a sala de aula. Olhe para o que está passando agora. O que está aprendendo pode ser exatamente o que você vai precisar usar mais adiante. Você está crescendo em dependência de Deus. Quanto mais você percebe que não consegue sozinho, mais apto você fica para receber algo que só Deus pode sustentar. A autossuficiência que você perdeu nesse processo não era um bem, era um obstáculo. Deus está preparando você para algo maior. Se você está numa fase que parece parada, mas ainda está de pé, ainda está crendo, ainda está buscando, a resposta muito provavelmente é sim. Porque quem Deus não está usando, Ele não está preparando. E quem Ele está preparando, Ele não vai desperdiçar. Filipenses 1:6 diz: tendo por certo que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Deus não começa o que não termina. Se Ele colocou um sonho, uma promessa ou um chamado no seu coração, a obra não está cancelada. Está em andamento. O que você está vivendo agora não é o capítulo final. É o processo que está tornando você capaz de viver o que vem pela frente. Não desista antes do final. Senhor, confesso que nem sempre entendo o que está acontecendo. E há momentos em que o processo parece pesado demais. Mas hoje eu escolho confiar no teu método. Assim como tu estavas com José em cada etapa, tu estás comigo agora. Forma em mim o caráter que o próximo capítulo vai exigir. E que, no teu tempo, eu possa olhar para trás e ver a tua mão em cada parte do caminho. Em nome de Jesus, amém. Se esse vídeo falou com você, deixa o seu like e compartilha com alguém que está no meio do processo e precisa ouvir isso hoje. Escreva nos comentários: estou sendo preparado para algo maior. Sua declaração pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler agora. Se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. O processo não é o fim, é o começo do que Deus está construindo em você.